Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da rede pública, e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. A partir de agora, eu peço a sua atenção para que você acompanhe esta videoaula de formação geral básica, especificamente o componente curricular Sociologia. E o nosso objeto de conhecimento, que será fruto do seu aprendizado, é migração, causas e suas consequências. Certamente, você já ouviu falar neste objeto de conhecimento, não só nos estudos sociológicos, mas também em outros componentes curriculares, como, por exemplo, a geografia. Então, vamos começar? Bastante atenção, visualize em tela algumas informações e vamos começar interpretando a imagem. Nessa imagem, vocês podem observar que nós temos justamente o globo terrestre, o nosso mundo, o planeta Terra, e vocês podem justamente observar nessa imagem que existem algumas setas coloridas apontando para diferentes direções. Existem pessoas caminhando, ou em outras palavras, na imagem nós podemos perceber pessoas indo de um lugar para outro lugar. A imagem, em certa medida, ela acaba tratando justamente do nosso objeto de conhecimento, migração. E nós vamos tratar migração no seu sentido mais amplo, que acaba correspondendo justamente a esse movimento em que uma pessoa ela sai de uma localização e ela vai para uma outra localização. Ou seja, você sai de um país e vai para o outro país, até mesmo de forma interna. Se nós levarmos em consideração a realidade brasileira, o que é que nós temos? Pessoas que muitas das vezes residem, moram, possuem toda uma vida, as origens familiares em uma determinada cidade e muitas das vezes ela vai constituir para si própria uma nova realidade de vida em um outro estado, em uma outra cidade, diferente justamente da sua. Então, acaba correspondendo a um exemplo de migração. E o mundo inteiro, não só o Brasil, mas também outras localidades do mundo, ou melhor colocando, pessoas de origem, de procedência diferenciada, vivem nesse fluxo migratório. Então, vamos continuar atentando às nossas observações. Então, no primeiro marcador, vocês podem visualizar um breve conceito a respeito do que é a migração, que é o deslocamento de pessoas de um lugar para outro, podendo ser interna, dentro do país, ou externa, entre países. Agora, nós também precisamos compreender o que é que motiva esse fluxo migratório, essa movimentação que vocês podem visualizar nessa imagem. Ela pode ocorrer por motivos econômicos, sociais, ambientais ou políticos. No Brasil, os fluxos migratórios moldaram a formação da população e a dinâmica urbana. Se nós pararmos para atentar, levando em consideração todo o processo de descobrimento do Brasil, de formação da sociedade brasileira, se nós levarmos em conta a chegada do homem português, que é o homem branco, o homem europeu, e posteriormente a essa realidade, a vinda dos negros africanos para o Brasil, é um fluxo migratório. Por mais que, num primeiro momento, os portugueses estavam ali nas grandes navegações, em busca de riquezas, em busca de novos territórios a serem explorados, por mais que o escravo, ele tenha vindo já submetido a humilhações, a constrangimentos, aprisionado, cativo para o Brasil, quer queira, quer não, independente dessas
causas da origem como se deu foram fluxos migratórios que, sem sombra de dúvidas, chegaram em nosso país. Agora vamos explorar um pouco mais as informações relativas a essas causas, a essas motivações, bem como as consequências desse fluxo migratório. Eu vou começar a apresentar agora para vocês algumas informações, então visualizem em tela. Temos aqui uma pergunta-chave. Por que as pessoas migram? Quais as consequências? Como principais causas, busca por melhores condições de vida e trabalho. Muitas das vezes, essas pessoas estão nas cidades que estão, nos países que estão, mas possuem uma vida de privação, uma vida limitada, uma vida em que a pessoa ela não consegue viver com o mínimo de dignidade. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas acabam criando a esperança, melhor colocando, uma motivação. Migram, saem do Acre e, por exemplo, vão para Fortaleza, vão para João Pessoa, para outros estados, para outras cidades do nosso país, carregando aquela perspectiva de uma condição de vida muito melhor. Ou seja, conseguir um emprego, um trabalho melhor em que possa potencializar a sua condição financeira a fim de possibilitar maior conforto para si próprio e também para a sua família. Vamos observar mais uma segunda causa desse processo migratório? Visualizem que eu vou ler pausadamente e vocês fiquem bastante atentos. Fuga de conflitos, desastres ambientais ou pobreza extrema. Então, nós sabemos que algumas localidades do mundo acabam sofrendo com mazelas, tendo em vista que nenhuma sociedade, ela é uma sociedade perfeita. Nenhuma sociedade, nem os países economicamente desenvolvidos, eles conseguem suprir as necessidades de todos os seus cidadãos. Nós já tivemos uma videoaula em que nós tratamos a respeito dessa questão da desigualdade social. Então, o mundo ele é muito desigual. A extrema pobreza acaba motivando também as pessoas buscarem outros lugares em que elas possam superar justamente essa condição. Da mesma forma que, de uma maneira infeliz, ocorrem as guerras, os conflitos de interesse entre os países, em que os seus mandatários, dentro dos seus autoritarismos, acabam justamente prejudicando a população, justamente aquela pessoa nativa daquele lugar. E essas guerras e esses conflitos fazem com que muitas pessoas acabem fugindo, justamente para eliminar o risco de morte a partir do momento em que elas ainda são residentes em uma cidade em que a guerra está declarada com uma outra cidade, ou seja, uma nação contra uma outra nação. Porque nós também temos esse conhecimento. Muitas pessoas acabam sendo vitimadas, muitas pessoas não. Pessoas inocentes, distantes desses interesses majoritários existentes entre as nações, acabam perdendo as suas vidas por conta dessa busca e por conta dessa disputa pelo poder. E vamos observar uma terceira causa, justamente do fluxo migratório: reunião familiar ou educação. Então, muitas das vezes, esses processos migratórios, eles acabam, digamos assim, ocorrendo, como já ocorreu no Brasil. Aliás, como ocorre no Brasil? Mas, por exemplo, numa grande cidade como São Paulo, você consegue identificar que a origem de alguns bairros é justamente a origem de imigrantes. Sejam eles portugueses, italianos, japoneses e outras descendências que eu poderia aqui mencionar. Então, isso ocorre o quê?
Muitas das vezes, o meu parente, o meu familiar, ele já está em um determinado país. Então eu me direciono, então ocorre ali a reunião familiar. Muitos homens buscando uma vida digna, justamente para a sua família, ele vai colocando na linguagem do senso comum, ele vai na frente, para depois a esposa, para depois os filhos chegarem a partir do momento em que existe uma estrutura base para o acolhimento desses. E voltando agora à informação que eu comentei há pouco a respeito da cidade de São Paulo, que possui bairros formados por pessoas imigrantes, pessoas de nacionalidade não brasileiras, também uma forma que essas pessoas elas buscam, né, em grandes cidades, nesses novos territórios, de preservar a sua cultura e suas crenças, o seu padrão, a sua forma, no caso, de viver. Agora vamos fazer alguns apontamentos relacionados às consequências. Em certa medida, eu já apresentei a vocês 3 causas que contribuem nesse processo migratório para que ele venha ocorrer, mas será que isso ocorre de uma maneira pacífica? Infelizmente, não. Nós vamos encontrar algumas falhas, infelizmente, algumas consequências. Vamos visualizar essas informações? Primeiro, os impactos sociais, né, dentro dessas consequências. Nós temos impactos que, no caso, são positivos, porque nós vamos identificar a diversidade cultural, a movimentação econômica e o preenchimento de vagas de trabalho. Por quê? Porque há uma mão de obra que está disposta a absorver, digamos assim, o trabalho propriamente dito. Mas existe essa consequência, né? Qual a consequência? No caso, são os impactos sociais negativos. A sobrecarga de serviços públicos é um deles, porque essas pessoas, elas migram, digamos assim, num quantitativo muito grande de pessoas. E essas pessoas, quando elas chegam em determinados territórios, ou em outras palavras, quando elas chegam a uma determinada cidade, elas chegam desprovidas de tudo. Elas somente têm a elas próprias. Elas não têm ainda uma moradia, elas não sabem ainda como vão adquirir essa moradia, né? Elas ainda não têm um vínculo de trabalho, enfim, a vida delas, utilizando novamente um vocabulário vulgar, a vida delas está zerada, porque ela migrou para uma outra cidade justamente para reiniciar, refazer, reconstruir a sua vida. E com isso, elas precisam de uma cobertura. Alguns estados, alguns países oferecem isso aos migrantes, justamente um suporte no que diz respeito aos serviços públicos, que muitas das vezes acabam correspondendo justamente à assistência social, como é o caso do Brasil, no sentido de conceder cestas básicas, de buscar as parcerias, buscando a empregabilidade dessas pessoas, né? Qualificando-as também para o mercado de trabalho, para que elas possam ser absorvidas como mão de obra. São pessoas que também adoecem e também precisam da cobertura de saúde, no caso da sociedade brasileira, o acesso ao Sistema Único de Saúde. Vamos visualizar mais um impacto negativo? Segregação urbana, xenofobia, no caso de imigração. Quer queira, quer não, esses migrantes, o fluxo migratório, ele acaba justamente contribuindo com a potencialização de mazelas sociais já existentes. Todos os migrantes ou todos os imigrantes, eles vão conseguir ser absorvidos pelo mercado de trabalho? Nem todos. Consequentemente, isso pode contribuir para o aumento da população de rua nas nossas cidades. Irá aumentar também o número de trabalhadores, por exemplo, inseridos na informalidade, ou seja, não tendo acesso ao trabalho formal, que é o trabalho com carteira assinada.
E ainda temos esse grande problema, que acaba correspondendo justamente à xenofobia, principalmente em relação aos imigrantes. Não que os migrantes, independente se esse fluxo migratório é de uma pessoa que vem de um país para outro país, e até mesmo internamente no país, a xenofobia ela acaba existindo. Que é o fato, digamos assim, de você discriminar, né, de você tratar com certo desprezo, de você desconsiderar uma pessoa que tem uma origem distinta da sua, seja ligada à nacionalidade ou seja vinculada à cidade de origem, que no caso a pessoa ela está vinculada. Então, levando em consideração a realidade brasileira, ou seja, o nosso país, há vários casos, né, que eles já foram, digamos assim, propagados na imprensa, nas redes sociais, de manifestações preconceituosas, ou melhor colocando, de atitudes xenofóbicas por parte de alguns cidadãos. E é claro que, quando esses fluxos migratórios eles ocorrem, a pessoa ela sempre tem a intenção de se regularizar, digamos assim, naquele país. É o caso, por exemplo, das pessoas que migram para os Estados Unidos, que visam o Green Card, ou seja, estarem naquele país de uma forma legalizada. Mas também aquelas que muitas das vezes moram nesses países e estão em situação irregular e que à medida em que elas são identificadas pelos órgãos de fiscalização existentes nesse país, essas pessoas elas podem ser deportadas justamente para os seus países de origem. Com base nessas considerações, nessas explicações, eu vou resumir essas informações para vocês. Então, nós aprendemos ao longo dessa videoaula que a migração é um fenômeno histórico e global ligado às desigualdades regionais e globais, e nós vimos ao longo dessa videoaula quais as causas, quais as motivações para que esse fluxo ele venha ocorrer. Aqui no marcador 2, em destaque, nós temos políticas públicas inclusivas são essenciais para garantir direitos e integração social dos migrantes. É como eu ponderava anteriormente para vocês. Essas pessoas, quando elas chegam em uma determinada localidade, elas necessitam de uma assistência, elas necessitam de um amparo. E cabe ao poder público, como já acontece, por exemplo, no Brasil, estar estruturado dentro das suas diferentes políticas, né? Precisa estar organizado para atender às demandas desses migrantes. E, por fim, migrar é um direito humano e compreender suas causas é fundamental para enfrentar os seus desafios. Diante de todas essas considerações, vamos agora exercitar o nosso aprendizado. Eu tenho aqui uma questão objetiva que vocês irão acompanhar com bastante atenção a leitura da mesma. Inclusive, conforme vocês podem visualizar no enunciado da questão, ela esteve na prova do Enem do ano de 2011. As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, vista como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas,
algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. Ou seja, quando você migra de uma região para uma outra região, ou quando você migra de um país para um outro país, muitas das vezes você vai vivenciar uma experiência completamente nova. Você vai descobrir, muitas das vezes você tem um contato com uma realidade absolutamente diferente da realidade na qual você estava habituado. Isso pode ocorrer sem sombra de dúvidas. Da mesma forma que você pode, de repente, migrar para uma localidade, né? Então, por exemplo, se nós levarmos em consideração o Brasil, uma pessoa que sai do Acre e se desloca até, por exemplo, a Paraíba, então vai encontrar as diferenças, mas no caso, pelo fato de se tratarem de estados que compõem um mesmo país, as distinções elas não serão tão drásticas. Então, nós vamos ter justamente as semelhanças. É isso que o enunciado da questão ele está ponderando. Agora, vamos para o comando e, em seguida, as possibilidades de resposta. A mobilidade populacional, prestem bem atenção, a palavra mobilidade na sociologia significa justamente esse movimento, porque nós estamos tratando de migração, de imigração, enfim. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas é uma política migratória atual dos países desenvolvidos. São, letra A busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. Letra B, a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes. C, o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. Letra D, a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. E letra E, a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. Diante do enunciado da questão e o comando, vamos visualizar qual a alternativa correta, está expressa na letra A, destacado na cor verde. A busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. Então, percebam, nós compreendemos as causas, né, as consequências, os impactos sociais, no caso positivos, e as consequências como os impactos negativos do fluxo migratório. E vimos que, dentre as causas, há esse anseio das pessoas buscarem novas oportunidades de trabalho, buscando justamente a sua qualidade de vida. Só que nós também precisamos compreender que alguns países adotam práticas distintas em relação aos imigrantes. Por exemplo, na realidade brasileira, nós encontramos uma certa flexibilidade no intuito de acolher esses que chegam até aqui, diferentemente dos Estados Unidos, que estabelecem barreiras em relação aos imigrantes e que adotam regras muito rígidas em relação àqueles que residem no país de forma ilegal. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula de Sociologia.